Presidente, o que me traz à tribuna é o tema da nossa audiência pública hoje pela manhã, na Comissão de Educação aqui da Casa, que tinha como pauta a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Presidente, eu fico muito impressionado porque há um debate muito forte sobre o quanto o Rio de Janeiro está crescendo. O Rio de Janeiro é uma economia crescente, enfim. Mas essa concepção de crescimento é absolutamente irresponsável, porque ela não tem, por exemplo, qualquer relação com os investimentos que esse governo deveria fazer nas universidades públicas que nós temos. Nós temos 3 universidades estaduais. Nós temos a UERJ, a mais antiga, nós temos a UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, de Campos, que Vossa Excelência conhece bem, e nós temos a UESO, da Zona Oeste, mais recente. Se nós olharmos a situação das universidades estaduais do Rio, é uma situação de calamidade, deputado. É impressionante o que acontece. Hoje os profissionais da UERJ estiveram aqui, e para minha surpresa, o reitor da universidade, que só confirmou a presença na audiência em cima da hora, veio à audiência, falou e disse que não podia mais ficar na audiência, que ia embora. O que é uma postura muito pouco democrática, que não combina com a imagem de um reitor de uma universidade pública. Se você vem a uma audiência, o mais importante da autoridade pública numa audiência é ouvir, não é falar. Então o reitor vem, fala e diz que não pode ficar, não queria ouvir ninguém, tinha que ir embora. E o pior, não traz nenhum substituto, não traz ninguém para que pudesse, em seu nome, em nome da universidade, ouvir o que os professores, funcionários, alunos teriam a dizer. Pior, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é responsável pela universidade, também não veio. Para piorar, a Secretaria de Planejamento, que tem um papel decisivo no orçamento das universidades, também não veio. Enfim, os professores e funcionários iriam falar apenas para os deputados. Então era uma audiência que tinha perdido completamente o seu sentido. Por isso, exatamente, nós cancelamos a audiência pública e vamos marcar uma outra com acordo entre todos os deputados da Comissão de Educação. Vamos marcar uma outra audiência com a presença dos 2 secretários, tanto do Planejamento quanto de Ciência e Tecnologia, que é responsável pelas universidades, e mais o reitor, para que possamos minimamente, com o mínimo de seriedade, discutir o problema da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Presidente, eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas a Universidade Estadual do Rio, a UERJ, é uma universidade que até hoje não tem dedicação exclusiva. Os seus professores não têm dedicação exclusiva. É inacreditável como uma universidade da importância da UERJ para o crescimento do Rio de Janeiro, porque crescimento sem produção de inteligência, crescimento sem pesquisa, crescimento sem ensino de qualidade, não é crescimento, não é desenvolvimento, é frágil. O crescimento que nós queremos tem que ter qualidade, e dependem fundamentalmente da escola pública e da universidade pública, que precisam de dinheiro, de investimento. A UERJ, com o peso que tem, não tem dedicação exclusiva. Os professores trabalham na UERJ e são obrigados a trabalhar em outro lugar. Eu quero dizer que a UF e a UFRJ, 2 universidades federais importantes do Rio de Janeiro, elas têm dedicação exclusiva e 90% dos seus professores optaram pela dedicação exclusiva. Sem dúvida alguma, quando o professor pode ter a dedicação exclusiva, isso aumenta a qualidade do ensino, aumenta a produção de pesquisa, que é o que queremos para a universidade, para que o Rio de Janeiro... Isso não é bom para a UERJ, presidente, isso é bom para o Rio de Janeiro. O governador Cabral, que gosta tanto de Paris, devia ter imaginado quantas universidades públicas em Paris ganham investimento, o quanto o ensino público de Paris é estratégico para o crescimento daquele país, da França como um todo, não só da cidade. Mas então, é inimaginável o que acontece hoje. Hoje nós só temos bandejão para a UERJ Central, para as outras unidades da UERJ não tem sequer alimentação aos alunos. A bolsa, o valor da bolsa da UERJ é de R$300, presidente, R$300. O CNPq paga 400.
paga mais do que a UERJ paga. Como é que os alunos vão se manter com R$300? Isso é fundamental para a qualidade do curso desses alunos. Muitos que vão ter na universidade a capacidade de mudar a sua vida. E isso contribui fundamentalmente para o Rio de Janeiro que nós queremos. A UERJ tem resultados espetaculares, apesar das dificuldades, mas tem números que eu queria dividir com Vossa Excelência, até porque só temos nós dois aqui também, mas enquanto parlamentares, temos aqui os funcionários dedicados da Assembleia Legislativa. Tem números que são impressionantes. Por exemplo, o orçamento do Rio de Janeiro, o orçamento do Estado, em 2011, foi de 56 bilhões. O orçamento do Estado, em 2012, foi de 61 bilhões. Então, o Estado arrecadou mais. O orçamento do Estado aumentou consideravelmente. É isso que eles dizem que é euforia total. Mas o investimento, o percentual de investimento desse orçamento nas universidades, não só na UERJ, nas universidades como um todo, somando as três, em 2011 foi de 1,4%. 1,4% apenas do orçamento para as três universidades. Em 2012, que o orçamento aumentou, o percentual foi para 1,3%, diminuiu. Então, se investiu menos do orçamento, se arrecada mais, e no lugar de se dar um percentual maior, não deu um percentual menor. Evidente que mostra o desprestígio que o ensino público tem diante desse governo. Eu tenho outros números que são mais impressionantes. As universidades de São Paulo, para que a gente não compare com Paris, para não dizer que é implicância, as universidades de São Paulo, elas detêm 5% do orçamento. E é importante dizer que a lei, a Constituição, determina que o orçamento, a autonomia da universidade deveria ser dado por 6%, isso é lei. 6% da receita corrente líquida deveria ir para as universidades. Se isso fosse feito, os recursos das nossas universidades públicas, inclusive a UENF, de Campos, cidade de Vossa Excelência, seria muito maior. Mas não cumprimos a lei, porque o governador do Estado, Sérgio Cabral, entrou com uma ADIM no Supremo para não cumprir a lei de 6% da receita corrente líquida para as universidades. É isso que faz com que as universidades estejam com pires na mão, pedindo dinheiro sem conseguir pagar a dedicação exclusiva, sem conseguir ter bandejão, sem conseguir ter uma bolsa decente. É esse o crescimento, é esse o desenvolvimento que se quer para o Rio de Janeiro? Isso é grave, isso é muito grave. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, a USP, a Universidade de São Paulo, se nós compararmos o orçamento por aluno, a USP gasta por aluno, investimento por aluno, R$34 mil por aluno. A Unicamp, R$41 mil por aluno. A UERJ, 29. A UENF, 23. E a UESO, 12 mil por aluno. Olha como as universidades do Rio investem muito menos por aluno do que as universidades de São Paulo. Isso é uma decisão política do governo. Isso é uma decisão política do governo. A mesma decisão que faz recorrer para não pagar os 6% da receita corrente líquida é que dá esse orçamento absolutamente insuficiente. Hoje a UERJ tem um número, para concluir, presidente, hoje a UERJ tem um número enorme de professores contratados. Esses professores contratados, eles recebem um salário menor do que os outros professores e estão com seus salários atrasados. Fizeram uma greve há pouco tempo, tem total apoio dos alunos. Não dá. Nós estamos falando de universidade pública. Nós estamos falando do desenvolvimento do Rio de Janeiro na sua produção de inteligência. Não é uma defesa corporativa dos professores e dos alunos da universidade pública, não. É para o bem do Rio de Janeiro, enquanto uma perspectiva de um Estado que possa crescer na produção de inteligência, de conhecimento e de pesquisa. A defesa da universidade pública não pode estar só no discurso do governador em época de campanha. Então, é urgente que essa casa cumpra o seu papel, que façamos uma audiência pública exigindo a presença dos secretários de Planejamento, de Ciência e Tecnologia e do reitor, porque é inadmissível que a universidade pública continue sucateada dessa maneira. Obrigado, presidente.